A gente vai estudar hoje conteúdo muito bacana, que é a parte de eletrodinâmica, como eu já havia falado antes. E eu queria tratar alguns assuntos com vocês, certo? Imagina que quando a gente começa a estudar eletrodinâmica, alguns entes aparecem e a gente acaba ficando perdido, principalmente em conteúdos mais básicos ou em operações, certo? O que a gente vai fazer hoje é fazer um apurado, tá? Da eletrodinâmica. A gente provavelmente vai fazer até cálculo de DDP, certo? Hoje eu dei uma aula presencial para uma turma e a gente conseguiu ir até cálculo de DDP. Então eu espero conseguir acompanhar o mesmo raciocínio, tá bom? Bora nós. Meu povo, o que a gente estuda na eletrodinâmica? A gente sabe que quando a gente pega a matéria tem uma unidade mínima, que é o que a gente chama de átomo, né? O átomo, aqui, ó, o átomo, a gente sabe que a gente tem dentro do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons, e fora do átomo, nós temos um negócio que a gente chama de eletrosfera, que na eletrosfera nós temos os elétrons, correto? Então, a gente vai dar uma estudada no movimento dessas cargas. Por exemplo, o elétron é uma carga elétrica. Dentro, eu tenho cargas elétricas positivas, que a gente chama de próton, e os nêutrons, que são neutros, certo? Os elétrons, a gente escreve ele assim, ó, o E com o negativo. Significa dizer que é uma carga elétrica negativa. Já no núcleo nós temos o nêutron. E a gente tem os prótons, que são as cargas elétricas positivas, ok? Bora nós. Tem mais. Meu povo, depois que eu te dei essa breve noção, a gente vai começar a estudar de fato como é que a eletrodinâmica rola e tudo mais, certo? A gente vai pegar a carga elétrica e vai imaginar já em uma situação real. Imagina que nós vamos pegar um fio, certo? Aqui é o conceito-chave. Se quiser anotar isso, ok? Conceito-chave. Boa noite. O que acontece? Imagina que a gente vai pegar um fio desses, por exemplo, pode ser um carregador seu celular, certo? E vamos cortar ele em duas partes. Estou desenhando aqui o fio bem bonitinho. Meu povo, olha logo para cá e olha que coisa linda. Quando a gente corta o fio, a gente, claro que eu estou desenhando uma parte, tá? Limitada. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vamos dizer que aqui é a entrada e aqui é a saída do outro lado, certo? Eu vou colocar dois pontinhos, e esses dois pontinhos aqui, um vai ter a letra A e o outro vai ter a letra B, certo? O que acontece? Quando eu ligo um fio na tomada, acontece que a gente vai ter a passagem de corrente elétrica. Mas, Guilherme, tu não me falou o que é corrente elétrica, eu vou falar agora. Então, quando a gente vai estudar eletrodinâmica, a gente vai estudar alguns entes como I, que é o que a gente chama de corrente elétrica, ok? A gente vai estudar um negocinho chamado de R, que é o que a gente chama de resistência, ok? Nós estudaremos também um negócio chamado de U, que é o que a gente chama de DDP, ou diferença de potencial. Só que eu peço que você tenha um pouquinho de calma, que eu vou destrinchar sobre cada um deles. Só que antes eu preciso falar um pouquinho a respeito da corrente elétrica, porque ela vai nortear os demais, certo? A nível de vestibular, você vai precisar saber de algumas especificidades para o S, ok? E eu vou te mostrar agora. O que acontece é que quando eu ligo, por exemplo, eu ligo essa coisa, esse fio na tomada, vou até colocar aqui, ligando o fio na tomada, a gente vai ter a passagem de um negócio que a gente chama de corrente elétrica. Gente, corrente elétrica nada mais é do que a passagem de elétrons de um ponto para o outro. Essa passagem de elétrons a gente vai denominar, certo, de diferença de potencial. Por quê, Guilherme? Eu vou já falar para vocês. Imagina que eu liguei uma tomada eu liguei esse fio na tomada e a corrente está indo para cá. O que acontece é que quando vários elétrons começam a se movimentar de um ponto para o outro, surge o conceito de corrente elétrica. Então, a gente pode dizer que corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas. Tranquilo? Até aqui de boa? Pois é. Depois que a gente consegue conceituar essas ideias, a gente consegue desenvolver um pouquinho mais. Por quê? O que acontece? Corrente elétrica, como eu disse, é a passagem
de cargas elétricas de maneira ordenada. Só que, notou que eu tenho uma corrente que está passando do ponto A para o ponto B? O que acontece? Esse daqui é o sentido convencional da corrente. Sentido convencional, certo? Não necessariamente, gente, ele está indo da esquerda para a direita. Eu posso ter uma corrente elétrica também indo da direita para a esquerda. Só que isso indica dizer de onde, né? No caso, eu liguei a tomada, certo? Pronto. Boa noite. Agora eu quero que você anote isso aqui com muito aspecto. Vamos olhar aqui agora para uma coisa curiosa. Internamente, se a gente desse um zoom microscópio, nós veríamos elétrons fazendo esse movimentinho aqui, ó. Esse movimentinho aqui que ele está indo, gente, nota que ele está saindo do ponto B e ele está indo para o ponto A. Nota, ó, os elétrons estão saindo desse camaradinho aqui, ó, e indo para esse camaradinho aqui. Eu vou já falar o porquê, só terminar de desenhar. Meu povo, isso aqui acontece porque o movimento das cargas elétricas sempre é contrário ao sentido convencional da corrente, ok? O movimento das cargas elétricas é contrário ao sentido convencional, ok? Vou já explicar por que eu estou falando isso. Meu povo, por que eu estou falando isso? Porque as cargas elétricas, elas tendem a sair do ponto onde eu tenho menos energia em direção ao ponto onde eu tenho mais energia. Vocês estão percebendo que as cargas elétricas, ó, elas estão vindo tudo para o A, elas estão saindo do B e indo para o A? Gente, isso aqui ocorre porque a gente pode dizer que entre o ponto A e o ponto B, existe o que a gente chama de diferença de potencial. Eu tenho um potencial com mais energia e um potencial com menos energia. Aí, Guilherme, quer dizer que o que a gente chama de DDP, que é essa coisa aqui, é esse U que tu falou, a DDP, é a diferença de potencial onde eu tenho as cargas elétricas saindo do polo onde tem menos energia, buscando o polo de mais energia, exatamente, eu vou botar aqui, ó, menos energia, em sentido para o de mais energia. Mas, Guilherme, por que tu está falando isso? Porque você vai prestar atenção em uma coisa muito curiosa, certo? Já a gente vai resolver os circuitos elétricos, que é quando a gente chega àquele resistor em série, resistor em paralelo, a gente vai aprender umas coisas interessantes sobre eles, certo? Só que para a gente aprender essas coisas, primeiro nós temos que saber o básico, certo? Então, já estou te dando uma orientação. Se alguém quiser saber mais, o nome disso aqui é potencial elétrico. A DDP, ela deriva diretamente do potencial elétrico, que é o que eu acabei de explicar para você da maneira mais simplificada possível, tá? Potencial elétrico. Elas migram do polo de menor energia para o de maior energia. Tranquilo? Ah, eu vi agora as mensagens, então. Ficou mudo para vocês, gente? Ah, beleza. Bom, nós. Ó, depois que eu falei isso aqui, a gente tem que falar de uma coisa muito importante. Gente, à medida que a corrente elétrica passa, o tempo também passa. Então, a gente vai ter agora uma outra questão a se tratar. Por exemplo, a gente vai falar do intervalo de tempo. Tu concorda que à medida que a energia vai passando, o tempo também vai passando? Então, surge uma equação, que ela não é tão importante, eu vou botar ela aqui, que é a equação da corrente elétrica, ok? Só que, assim, eu já adianto logo, para você essa fórmula é meio inútil, tá? Por que, Guilherme? Presta atenção. A equação da corrente elétrica, ela é dada por I é igual a variação da quantidade de carga dado o intervalo de tempo. Lembrando que esse negocinho que a gente chama de variação da quantidade de carga é sempre dado pela quantidade de carga inicial ou final menos a quantidade de carga inicial, certo? Só que eu vou colocar aqui o quê? Como N vezes E. Gente, isso aqui ela vai entrar um pouquinho na eletrostática, certo? Mas eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. Uma carga elétrica é uma entidade, certo? Que a gente não consegue, para falar a verdade, nem definir essa porcaria. Porém, ficou convencionado
que, por exemplo, esse Ezinho aqui pode ser elétrons ou prótons, por exemplo, carga positiva e carga negativa. Carga negativa é elétron e carga positiva próton. O que eu quero dizer com esse Ezinho é que ele tem um valor fixo. Por exemplo, o valor da carga elétrica é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb foi o cara, Charles Coulomb, foi o cientista que estudou isso aqui de fato e desenvolveu as teorias mais interessantes que a gente não perde nosso tempo nem a pau dentro dessa porcaria, que não vai ter utilidade nenhuma, certo? Mas eu já adianto a você. Guilherme, por que que tu botou essa formulazinha? Porque, por exemplo, em alguma situação, a UES ela pode cobrar, por exemplo, o Enem já cobrou exatamente uma questão dessa. Ele pode pegar e falar assim, ele deu a foto de uma bateria de um computador e ele disse a quantidade de carga, certo? Só que eu quero que você preste atenção numa coisa. Para que você utilize essa fórmula, esse Nzinho aqui, ele tem que ser um número múltiplo e inteiro, certo? Deve ser múltiplo e inteiro. Guilherme, por que tu tá me falando isso, macho? Já já vou explicar. O que acontece? Essa coisinha aqui, oi Laís, boa noite. Boa noite. Esse carinha aqui que a gente está representando, certo? Esse Nzinho aqui, ele é um número, tá, gente? Por que que eu coloquei? É um número múltiplo e inteiro. Por quê? Se, por exemplo, tu tá fazendo uma questão e aparece desse jeitinho, 7,1 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, gente, tu pode dar logo um X e dizer que a carga elétrica vale zero. Por quê? Para que essa coisa aqui seja uma sentença verdadeira, o número, por exemplo, o N, tem que ser múltiplo. Por exemplo, se a questão coloca desse jeitinho aqui, ó, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. É verdade, isso aqui é verdade. Por quê? 3,2, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 2 aqui, ele vai determinar o número de prótons, o número de elétrons. No caso aqui, a gente tem 2, né? Como a gente não colocou nada, subentende-se que é positivo. Então, são 2 prótons, né? Mas, de modo geral, gente, é para isso que essa porcaria serve. Não tem utilidade nenhuma. E a gente pode avançar o nosso estudo sem se preocupar muito com essa equação, certo? Eu já te adianto logo, para você não se frustrar, que a eletrostática ela está muito presente na parte de eletrodinâmica. Porém, por exemplo, a gente vai destrinchar agora um negocinho chamado são as leis de Ohm, certo? Vou colocar aqui com mais evidência para vocês. Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu tenho que perguntar a vocês, alguém está com alguma dúvida? Alguma coisa que eu expliquei aqui não ficou claro? Por gentileza. Bem, parto do pressuposto que está de boa, né? Tranquilo. É agora que a brincadeira começa, certo? A gente vai começar a tratar das leis de Young com muito mais afinco. Por quê? Hoje até eu estava no presencial, como eu falei anteriormente, e foi muito comum, por exemplo, muita gente estranhar algumas fórmulas e equações. Porém, eu acho que você não precisa desse estranhamento. Vou te explicar por quê, certo? Bora nós. Antes de eu falar das leis de Young, eu tenho que falar, por exemplo, os elementos de circuito. Tanto é que eu vou deixar até uma barrinha aqui, só para que fique claro. É bem pequenininho, gente. São os elementos de circuito. Elementos de circuito. Meu povo, o que é um elemento de circuito? Gente, um circuito elétrico é uma pecinha que vai fazer, por exemplo, o teu celular funcionar, certo? Em casos mais extremos, por exemplo, um exemplo de circuito elétrico bem mais complexo, é o ventilador, é o liquidificador, qualquer outra coisa, certo? Vou colocar aqui quais são os nossos elementos de circuito. Imagina que eu tenho um pedaço de arame, certo? Vou até botar aqui, ó, arame, certo? Só para que você não tenha dúvida. Arame. Imagina que agora eu vou dobrar esse arame formando essa imagem aqui. Imagina que eu dobrei, de modo que eu gerei essa coisa aqui todinha, certo?
Essa coisa todinha aqui é o que a gente chama de resistor, tranquilo? Esse resistor é um elemento de circuito, certo? Eu vou botar aqui o R de resistor. Esse resistor é um pedaço de metal que impede com que o circuito passe corrente ou não. Como assim impede que passe corrente ou não? Na realidade, imagina que esse circuito, por exemplo, o liquidificador, o ventilador, ele é ligado à tomada. Na hora que ele é ligado à tomada, passa energia elétrica. Nota aqui, ó. Olha que coisa curiosa, ó. A corrente entra por aqui. À medida que a corrente vai entrando por aqui, ele vai ter que impedir com que essa corrente passe de uma vez só. Gente, se a corrente elétrica passa de uma vez só, acontece uma desgraceira. Acontece um negócio que a gente chama de curto-circuito, né? Esse curto-circuito, gente, acontece justamente por isso, porque geralmente o resistor não aguentou, a resistência não foi suficiente, certo? Mas, Guilherme, tem alguma utilidade fora isso? Gente, ele serve exatamente para isso, certo? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Pronto, né? Beleza. Já todo mundo disse ok, beleza. Bom, nós, depois que isso aqui foi explicado, o resistor é um elemento que tem como função impedir a passagem total da corrente elétrica. Total que eu digo, gente, é de uma vez, tá? Pode até passar, mas que não passe, tipo, pay buff, de uma vez para outra, de um lado para o outro, de uma lapada só. Certo? Bom, nós, eu estou tentando ser o mais lúcido possível para vocês, porque agora a gente vai tratar de outra coisa interessante. Gente, acabei de falar do resistor. Notou que eu falei que passava corrente elétrica? À medida que passa carga elétrica, à medida que passa corrente elétrica, a gente sabe que possuem elétrons, não é isso? Os elétrons, essas cargas, né, elas criam em torno de si um negócio chamado de campo elétrico. Esse campo elétrico faz com que exista um ponto de maior potencial e um ponto de menor potencial, certo? Tanto é que eu vou apagar aqui esse nome resistor e vou colocar aqui para vocês com um pouco mais de calma, tá? Observe aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho essa coisinha, certo? E aqui eu vou botar um pontinho A e aqui um pontinho B. Meu povo, lembra que eu falei para vocês que os elétrons se movem de maneira contrária à corrente elétrica? Por exemplo, eu não desenhar a corrente elétrica I bem aqui. O que acontece é que você pode desenhar bem aqui embaixo, sem problema nenhum, os elétrons, ó, indo do ponto B para o ponto A. Lembra que eu falei que quando os elétrons saem do ponto de onde tem menos em direção onde tem mais, causa um negócio que a gente chama de diferença de potencial? Pois é o que a gente chama de U, certo? Que é a famosa DDP, certo? Daí, então, gente, surge a nossa primeira lei, que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela nos diz, assim, não diretamente, a primeira lei, ela nos fala que a DDP é o resultado do produto entre a resistência e a corrente, certo? Esse daqui é o que nos diz a primeira lei, certo? Tranquilo? De buenas, até aqui, só um okzinho, tranquilo, ok. Bem, como até aqui está de boa, então vamos continuar. O que acontece, gente, é que essa primeira lei, ela é a lei mais utilizada. Já já a gente vai falar do negocinho chamado de associação de resistores, e a gente vai precisar de mais isso aqui, certo? A gente vai precisar muito, certo? Mas, de modo geral, a gente já sabe a primeira lei. Vamos voltar um pouquinho agora para a parte aqui que eu desenhei, que foi, por exemplo, que eu quis expressar o conceito de corrente elétrica, certo? Gente, esse fio que eu desenhei aqui, eu posso até desenhá-lo novamente aqui, ó. Imagina que eu vou desenhar esse fio, certo? Gente, existe a segunda lei,
ela nem é tão explorada assim por vestibulares, principalmente a UES. Eu não lembro de ter uma abordagem com essa segunda lei muito constante, a não ser a segunda fase, certo? Só que, o que acontece? Esse fio aqui, o fio, ele possui, sabe o quê? Um material. E esse material, ele possui um negócio que a gente chama de resistividade. Resistividade. A resistividade é uma propriedade do material, certo? Que para a gente é inútil. Porém, a gente sabe que a resistividade é uma letra grega, representada pela letra Rho. Parece um S, mas é um R, tá? É o Rho, certo? Esse fio, ele possui também um comprimento. Guilherme, que comprimento? Vamos dizer que o comprimento vale L, ok? Geralmente eu coloco letra maiúscula, só que foram falar que o meu L parecia um H. Aí eu fiquei frustrado e botei em minúsculo. Mas lembrando que isso aqui é um L, tá? Ó, certo? É um L. Gente, além de saber que esse fio possui um material que possui uma resistividade e um comprimento, se a gente pegar essa banda aqui, ó, pode ser tanto essa parte quanto essa, a gente sabe que esse fio ele tem um formato cilíndrico, não é? Então, a gente pode calcular quanto vale a área dessa coisa aqui. Só que a gente já sabe que a área dessa coisa aqui, a área dessa coisa, é a área de um círculo, que é π vezes o raio quadrado. Todo mundo de acordo com isso aqui? Como todo mundo sabe que isso aqui é um círculo, a gente pode agora dizer outra coisa também interessante. Esse fio, que com certeza vai permitir a passagem de corrente elétrica, ele impõe uma dificuldade para que essa corrente elétrica passe. Essa dificuldade, ela é chamada de resistência. E a resistência a gente vai chamar por R, tá? Qual é a unidade, Guilherme, da resistência? A unidade da resistência é em ohms, ok? Aí a gente consegue compor a segunda lei de Ohm, certo? A segunda lei, ela diz exatamente isso, ó. A resistência de um material é igual ao produto da sua resistividade multiplicado pela razão entre o comprimento e a área. O comprimento do fio, que é o L, e a área. Guilherme, que área? A área da secção transversal, ou seja, a área do cilindro. Isso aqui já aparece como AS, tá? Mas é a área da seção, ok? Tranquilo? De boa, gente? Tá aqui de boa, tá acompanhando? Eu peço até desculpa por ficar perguntando, né? Mas eu preciso saber, gente, porque acontece, essa matéria ela é muito pegajosa e tem uma ruma de pegadinha. Então, para evitar, eu acho muito importante saber se está todo mundo de boa, certo? Bom, nós. A gente está chegando onde eu quero chegar. Com mais calma. Olá. Depois que a gente descreveu a nossa segunda lei de Ohm, gente, isso aqui para a gente agora vai ser brincadeira, porque essa literalmente é a parte mais teórica da matéria. Porém, a gente consegue agora brincar com os exercícios, mas antes a gente pode fazer algumas questõezinhas que envolvem um conteúdo mais básico. Mas antes, né, de pensar em fazer questões, eu acho muito importante a gente fazer, por exemplo, agora, a associação de resistores, certo? A associação de resistores. Meu povo, associar resistores é a mesma coisa que juntar, se você quiser colocar desse jeito, ó, juntar, certo? Nós temos dois tipos de associação. A gente tem a associação em série, ok? Essa associação em série, por exemplo, é quando eu tenho resistores desse formato aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Meu povo, eu quero que vocês prestem atenção que eu botei 4, mas pode ser quantos forem. Quando entra corrente de um lado, quando está associado em série, a corrente que entra é a corrente que sai, ok? E não ocorre divisão de corrente. Não ocorre divisão de corrente, ok? Anote isso, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Ó, meu povo, eu vou chamar esse pontinho aqui, ó. Eu vou chamar esse pontinho de A. E eu vou chamar esse pontinho de E,
ok? Agora, eu posso dizer, gente, que a DDP entre esses pontos A e E, ela é uma só, ok? Eu posso chamar assim, ó, a DDP, que é o que a gente chama pela letra U, entre os pontos A e E. Só que eu quero falar uma coisa para vocês que em outros lugares eu ainda não falei, porque eu não tive tempo. Só que, quando eu estou associando as coisas em série, por exemplo, às vezes não compensa você associar lâmpadas, por exemplo. É quando eu vou pegar, vou colocar uma lâmpada uma do lado da outra e ligar por um circuitozinho simples, né? Gente, quando eu faço isso aqui, eu estou colocando em série e eu estou causando um grande problema. Por quê? Porque quando uma lâmpada queima e elas estão associadas em série, elas não ligam mais, certo? E isso aí é um problema muito grande, porque é o que acontece com aqueles pisca-pisca de Natal, aquelas luzinhas de pisca-pisca. O que acontece, gente, é que quando tu tá utilizando lá, se uma queimar, é mais fácil tu pegar e jogar fora e comprar outro do que tu ficar caçando qual foi que queimou, certo? Depois que a gente sabe disso, a gente sabe que eles estão submetidos a uma mesma corrente. Antes, eu vou denominar cada uma dessas coisinhas aqui, ó. Vou chamar esse de resistor 1, esse de resistor 2, esse de resistor 3 e esse de resistor 4. Meu povo, se eu quisesse fazer uma coisa mais simples, eu poderia muito bem desenhar desse jeitinho aqui, ó, e fazer um tracejadozinho simples, que é um resistor, que tem um negócio que a gente chama de resistência equivalente, que é o resultado da soma do primeiro com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Bastou que eu somasse os 4 resistores, que eu encontraria um mesmo resistor, só que um só, que tem a mesma resistência que os 4 teriam. É, Guilherme, é só somar? É só somar. Então, no resistor em série, você faz o quê? Você soma, ok? A resistência equivalente vai ser dado pela soma dos resistores, ok? Dos resistores. Bora nós. Seria muito lindo se a US cobrasse só desse jeito, mas ela não cobra. A US, ela gosta de fazer o quê? Brincar com a sua cara. Só que ela não vai mais brincar. Por quê? Eu deixei em aberto, porque eu não falei em outros lugares. Eu vou colocar pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Eu vou chamar esse pontinho de B, vou chamar esse pontinho de C e esse pontinho aqui de azul de D. Eu quero que você observe que a corrente elétrica que passa é a mesma, certo? Porém, se os resistores eles são diferentes, cada um entre esses pontinhos, ó, entre o ponto A e B vai ter uma DDP. Entre o ponto B e C, Guilherme, também vai ter uma DDP? É, cara. Vale, mas por quê? Porque acontece, cada resistência, de acordo, ela vai produzir, junto a uma corrente elétrica, uma DDP específica. Por exemplo, tu concorda comigo? Se a resistência do primeiro fosse 5 e a corrente fosse 4, a gente sabe que U é igual a R vezes I, então 5 vezes 4 é 20, certo? Só que a resistência do segundo, por exemplo, é 10. Só que a corrente não mudou. 10 vezes 4 é 40. Tá notando que a DDP está variando? Por exemplo, a DDP do R1 não é a mesma do segundo resistor. Então, gente, eu quero que você fique muito ligado, certo? Só que se você somar as DDPs, você vai perceber que vai dar a DDP total, certo? Então, cada resistor vai ter uma DDP entre dois pontos. Eu quero que você fique muito atento, porque vez por outra isso cai, certo? E como eu não tive tempo de passar isso no extensivo hoje, eu estou passando isso para vocês no online, beleza? Bota só um ok para ver se todo mundo entendeu. Por gentileza, enquanto eu tomo um copo d'água. Posso repetir sim. Então, a DDP, ou a diferença de potencial, por exemplo, a gente não tem o ponto A e o ponto B, então a diferença de potencial entre o ponto A e B é essa. Porém, se o resistor 2 ele é diferente, ele vai ter uma outra diferença de potencial. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e o C, o ponto B e o ponto C é diferente. Por quê? Porque os resistores eles são diferentes. Se eles forem iguais, a DDP é a mesma. Mas se são diferentes, ok? Tranquilo, Sara? Beleza. Vamos continuando.
Gente, vou já fazer um exemplo de resistor em série. Vou botar logo aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho uma linha, uma malha com dois resistores, por exemplo, um com 5 ohms e um outro com 8 ohms, eu posso trocar esses dois por um só de 13 ohms, ok? 13 ohms. Aí, Guilherme, como é que tu sabe? Simples, porque você basta somar o primeiro com o segundo. O primeiro vale 5 e o segundo vale 8. 5 mais 8 é 13. Aí é, beleza, entendi. Pois é isso aí. Isso é o que a gente chama de resistência em série. Agora, eu quero que você preste muita atenção para a resistência em paralelo. Eu vou até colocar aqui uma parte especial para ela, porque ela precisa de muita atenção. Bom, essa daqui é a parte que mais enche o saco dos alunos, certo? Vou colocar aqui, ó. Resistência. Gente, quando eu tenho o que a gente chama de associação de resistores em paralelo, agora o Paranauê fica mais complicado. Como é que aparece, Guilherme, a resistência em paralelo? Eu vou mostrar para vocês, ó. Geralmente, quando aparece a resistência em paralelo, aparece nesse formatozinho aqui, ó, certo? Eu nem sei explicar, mas parece um bombom de palito de criança, né? Deitadinho assim, ó. Certo? Guilherme, traduz. Vou traduzir agora, meu jovem. Ó, imagina que aqui eu tenho uma resistência que a gente chama de R1 e aqui a gente tem uma resistência chamada de R2. Gente, o que que caracteriza um resistor em paralelo? Vou mostrar para vocês. Um resistor ele está em paralelo quando nasce, ou melhor, quando divide a corrente. Imagina que está entrando uma corrente elétrica por aqui. Só que ela se dividiu em duas partes, em I1 e aqui embaixo ela se dividiu em I2. Vale, Guilherme, formou duas correntes. Pois é, o que que a gente faz? Vou mostrar aqui para vocês. Só que eu quero que você perceba uma coisa, gente. Se entra uma corrente aqui, do outro lado vai ter que sair a mesma quantidade de corrente, ok? Não ocorre dissipação nem nada. A única coisa que acontece é que a resistência em paralelo, ela divide a corrente. Divide a corrente. Só que essa corrente, ela sai integralmente, ok? Eu não quero ver gente dizendo que a corrente se perde, não. Eu posso dizer, gente, por exemplo, eu não dividi em I1 e I2, eu posso muito bem dizer que a corrente total que entra é o resultado da soma da que foi para cima, que é o que eu chamei de I1, mais I2, que é a que foi para baixo. Aí, Guilherme, é mesmo? É só isso? É. Só que tem outro pontinho aqui a se destacar. Gente, resistência em paralelo, eu vou ter um negocinho que eu chamo de diferença de potencial. Por quê? Olha esse ponto de roxinho que eu chamei de A e esse pontinho de roxo que eu chamei de B. Se eu subir para cima, aqui, e o B para cá, aqui continua sendo A. Por quê? E aqui continua sendo B. Por quê, gente? Eles ainda não encontraram nenhum elemento que causasse variação. O que que causa variação? Resistor. Quando o resistor encontra com a corrente elétrica, ele faz uma farra. Ele brinca, certo? Exatamente, Laísa, quando tem o produto pela soma. Ele faz uma farra, por quê? Porque ele causa, na verdade, ele gera uma DDP, não é isso? Só que a gente sabe que para resistência em paralelo, certo? A DDP é a mesma nos resistores. Aí como é que a gente faz para trocar esse resistorzão bonitão por um simples? Guilherme, tem algum exemplo aí para mim? Tem, eu vou fazer aqui para você. Vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui um resistor equivalente. Para mim trocar essa coisa por uma coisa simples, basta que eu faça a resistência equivalente, ela é dada pelo produto R1 vezes R2, dividido pela soma. Aí Guilherme? Mas, tio, de onde é que surgiu isso aqui? Pois é, Gauss estudou essa coisa com muito mais afinco, e lembra daquela soma? Eu não sei se vocês lembram, mas a distância sobre 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto espelho, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho, 1 sobre P'. Pois é, a mesma coisa resulta aqui. Por exemplo, se eu fizer 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre a soma da primeira resistência
mais 1 sobre a segunda resistência vai me resultar nessa mesma fórmula aqui, ó. Tranquilo? Só que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês, ok? Exemplo. Exemplo. Gente, como é que eu faço isso aqui, então, para que fique mais claro? Eu vou desenhar aqui, para vocês, um resistor, certo? Vou pensar em alguma coisa aqui para facilitar, que não vai ser fácil, mas, por exemplo, vai ser fácil. Por exemplo, vou botar aqui, 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 para nós. Vou colocar aqui um resistor de 12 ohms e aqui embaixo um resistor de 6 ohms, ok? Eu quero saber quanto equivale a resistência equivalente. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Agora um exemplo prático. Eu quero saber qual a resistência equivalente. Resistência equivalente equivale a trocar essa coisa por uma dessa daqui, ó. É a mesma coisa. É trocar. Vou botar assim, ó. É trocar isso por isso. É a mesma coisa. Certo? Tranquilo? Vou botar aqui melhorzinho. Trocar isso por isso. Certo? Para nós, como é que a gente vai fazer? A resistência equivalente, ela é o produto pela soma. Por exemplo, a gente sabe que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que você faz? Se você odeia física, você faz aqui um operador de parágrafo, aí você coloca o resistor 1, pode ser qualquer um dos dois, meu filho. Chamam ele, vamos dizer que é o 12. O resistor 2 vale 6. Aí agora eu posso fazer. Poxa, eu sei que o R1 vale 12. Então vai ser 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Gente, 12 vezes 6 é 72, que dividido por 12 mais 6 é 18. 72 dividido por 18 dá 4 ohms. Então é a mesma coisa que trocar essa coisa por um de 4 ohms. É, jovem, é a mesma coisa. Mesmo, não muda nada. Pegaram? De boas? Edilson? Thaís? Aline? Tranquilo? Ótimo. João Pedro? Tá mamão com açúcar, né, cara, pra ti? Certo, vamos. Um pouquinho mais de calma que a gente vai desenrolando, né? Vamos chegando no mesmo denominador, certo? É onde eu quero chegar com vocês. Agora, assim, eu fico muito contente se por hoje a gente conseguir tratar a parte de cálculo de corrente elétrica, certo? Essa parte ela é muito importante. Eu já ensinei isso hoje, mas eu sempre gosto de reforçar. Vou botar aqui o 4. Cálculo da corrente elétrica. Meu povo, alguém ia falar alguma coisa? Ok. Essa é a parte onde vai ter o hack, tá? É onde a gente vai brincar um pouquinho com conteúdos que não são tão simples de brincar. Por exemplo, eu quero calcular a corrente elétrica em um resistor, agora de outro modo. Como é que a gente faz? Meu povo, imagina que a gente vai ter o resistor aqui, essa coisa linda, certo? Imagina, imagina que aqui a gente vai ter é, resistor de 4 ohms, e aqui a gente vai ter um resistor de 7 ohms. Não, 7 não, vou botar aqui 3 ohms, pode ser? E aqui eu vou ter uma corrente elétrica que está entrando de 21 amperes, ok? Unidade da corrente é amperes. Gente, coisas que a gente tem que saber, certo? Existem dois jeitos de fazer isso aqui, o jeito torturoso e o jeito Guilherme. Vamos fazer o jeito Guilherme primeiro, por quê? Segundo minha mãe, eu sou lindo para ela. Então, já que eu sou lindo para ela, eu vou fazer do jeito que eu acho que é mais fácil, né? Para vocês. Tranquilo? Boa noite. Ó,
Quando eu quiser calcular quanto equivale a corrente que passa por aqui, que eu vou chamar de I1, e aqui eu quiser chamar de I2, certo? Eu posso pegar e fazer o seguinte: coisas que eu tenho que saber antes. A corrente que está entrando de 21 amperes, ela tem que sair da mesma forma. Se entra 21 amperes, sai 21 amperes, ok? Coisas que eu também tenho, eu sei que eu tenho que saber. A resistência e a corrente, elas têm algumas propriedades. Por exemplo, quanto mais resistência eu tiver por essa coisa, menos corrente vai passar por esse resistor. Por quê? O resistor é um carinha que impede a passagem de corrente elétrica. Entenda, quando eu falo impedir, ele não deixa passar nada. Ele deixa passar, só que menos. Notou que quando um aumenta, a outra diminui? Eu posso dizer que essas grandezas elas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Hein? Povo? Então, porque quando um aumenta, a outra diminui. Exatamente, inversamente. Ó, em algum momento, depois a gente vai aprender que a potência e tudo mais, ela não tem nada a ver com inversamente e diretamente. Garanto que você já foi fazer alguma questão e disse lá, a potência é inversamente a quantidade corrente. Pois é, só que o que acontece é que quando tu vai mexer num chuveiro, por exemplo, na resistência de um chuveiro, tu não tem como alterar o valor da resistência, porque ele já está fixo, certo? Só para que você saiba, só para não lhe atrapalhar agora. Estou dando essa curiosidade. Agora, o que acontece? Quanto menor a resistência, maior a quantidade de corrente que vai passar por esse resistor. Dito isto, a gente pode pegar e circular o 4 e circular o 3. Gente, é óbvio que vai passar mais corrente por esse de 3 ohms do que por esse de 4 ohms. Porém, eu sei uma coisa. Eu posso brincar de cruzadinha maliciosa. Eu coloco esse 4 bem aqui, ó, e coloco um X do lado dele. Isso representa a corrente que está passando por baixo. É o que a gente chama é o que a gente chamou de I2. E aqui eu puxo uma cruzadinha e boto aqui em cima um 3x em cima. Só que eu sei que a quantidade dessa mais dessa dá 21. Ah, é mesmo, Guilherme? É verdade. Então eu posso fazer, ó, 4x mais 3x, isso é igual a 21. Gente, 4x mais 3x dá 7x, igual a 21. Que número que multiplicado por 7 dá 21? Exatamente. 3. Se você não estiver entendendo assim, pense. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 21 dividido por 7 dá 3. Ok? Então, agora a gente determina quanto de corrente passa por esse. 3 vezes 3, que dá 9. E aqui, 4 vezes 3, que me dá 12 amperes. Então, Guilherme, quer dizer que passa 9 por cima e 12 por baixo? Pois é, aí para o examinador que vai fazer a verificação da tua prova, se for uma prova aberta, tu coloca o I1, que é a de cima, é 9 amperes, e o I2, que é a de baixo, é 12 amperes. E olha que curioso, se tu somar a primeira mais a segunda, dá exatamente 21 amperes. Por isso que eu disse que ele pode até impedir com que a corrente passe de uma vez, mas não vai impedir que ela passe totalmente. A quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Tranquilo? Perguntas? Vou. Sara, eu acho que hoje não vai dar tempo de fazer, porque ainda tenho que falar tenho que falar mais uma questãozinha, mas não se preocupa não que a gente vai ter, tá? Próxima aula eu já separei, viu? Porque é muita teoria. João Pedro, companhia, todo mundo de boa. Esse método, gente, ele ajuda muito, certo? Por que ele ajuda muito? Porque a gente vai ter nós teremos questões que vão dar um certo trabalho desgramado, certo? Mas não se preocupe não que a gente vai fazer. Gente, depois que eu ensinei a vocês a calcular a corrente elétrica, eu posso fazer mais um exemplo, só para que fique mais claro. Exemplo 2. Imagina que agora eu vou ter esse resistorzinho aqui, ó, certo? Imagina que eu tenho um resistor agora, onde um vai valer
aqui 12, não, vou botar aqui 12 ohms, e o outro vai valer 6 ohms. E a quantidade de corrente que vai passar por esse resistor, agora, que é essa corrente que a gente chama de I, certo? A gente vai dizer que vai passar, sabe quanto? A gente vai dizer que vai passar 6 amperes. Gente, a gente já sabe que passa 6 na entrada, então sair vai ter que sair quanto? 6 amperes. Tudo bem, Guilherme, até aí tá de boa, entendi. Bora lá. E agora, o que a gente faz? Gente, vocês estão percebendo que a gente podia fazer, ó, a gente podia pegar e fazer assim, ó. Ah, Guilherme, eu posso dizer que aqui é 12x e aqui é 6x, do jeito que tu ensinou. E fazer 12x mais 6x é igual a 18x, só que o que sai é igual a 6 amperes. Eu poderia fazer? Só que agora, o que eu digo para vocês? Gente, vocês percebam que esses números aqui são pares, ou melhor, eles são múltiplos. Eu posso colocar o 12 e o 6 aqui, ó, uma tabelinha aqui, ó, só para vocês perceberem. Você concorda comigo que quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho aqui, o que acontece? É que se eu simplificar aqui por 6, se eu dividir por 6, 12 dividido por 6 dá 2. E se eu dividir por 6, dá 1. Notou que a proporção sempre vai ser de 2 para 1? Então, aqui em cima, nessa de 2, é onde tem 12. Na verdade, eu posso colocar 2x? Pode, você pode colocar. Aí você vai... Olha, meu pai, mata. Em onde tem, no caso, 2x, certo? Onde tá... Vale? Tá bom, então. Queria mesmo. Pronto. Onde tem 12x, eu posso colocar 2x? Pode, Guilherme. E em cima, Guilherme, o que é que eu faço? Bem, onde tinha, por exemplo, x, desculpa, gente. Onde eu tinha 6x, eu posso colocar apenas x? Pode, sem problema nenhum. Por quê, Guilherme? Porque quanto maior a resistência, menor a quantidade de corrente. Quanto menor a resistência, maior a quantidade de corrente. E aqui, quanto maior a resistência, menor a quantidade de corrente. Alguém falou, alguém ligou o áudio que eu ouvi. Maior resistência, menor quantidade de corrente. Menor resistência, maior quantidade de corrente. Só repetindo para quem não pegou. Tranquilo até aqui? Aí agora, gente, eu posso pegar e pensar desse jeito. Poxa, eu sei que a soma dessas duas camaradas aqui, x mais 2x, vai ter que me resultar 6 amperes. Ah, pois é. Então, 2x mais x é 3x. É igual a 6. Que número que multiplicado por 3 dá 6? 2. Se você não quiser fazer assim, passe. Tá multiplicando, passe para o outro lado dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. Aí agora eu faço. Poxa, o x vale 2. Então, em cima passa 2 amperes. E embaixo passa 2 vezes 2, que dá quanto? 4 amperes. Aí você vai lá e escreve. I1 vale quanto, Guilherme? Que aqui passa por cima. I1, aqui vale 2, tá? I1 é 2 amperes. E I2 é 4 amperes. Como é que eu sei que está certo isso aqui? Soma. 4 mais 2 é 6. A soma deu o que tinha de sair? Deu. Então tá certo. Perguntas? Questions? Boa noite. Vai lá, galera. Pergunta aí, por favor, para mim não ficar achando que tá todo mundo entendendo 100% e deixar passar alguma coisa. Por favor. Vamos por parte. Não, não é que seja obrigatória, Sibeli. A Sibeli perguntou se a simplificação é obrigatória. Não, não é obrigatório, mas entenda que trabalhar com número decimal, aliás, número fracionário vai ser mais chato. Por exemplo, se eu fizesse 12x mais 6x, daria 18x. 18x é igual a 6, não é isso? No caso, o 18x é igual a 6 amperes, exatamente. Aí eu teria que trabalhar com fração, seria um pouquinho mais chato. Eu simplifiquei porque pode, são proporcionais, tá? Na realidade, 12 e 6 são proporcionais, são múltiplos, né? Então a gente consegue pegar e desenrolar mais, certo? Por isso que eu fiz essa simplificação, só para facilitar. Boa noite.
A Sara perguntou, as questões sempre vão pedir corrente elétrica? Gente, na maioria das vezes é bom que você encontre a corrente, porque sem a corrente você não encontra nada, certo? Só que eu quero falar de mais uma coisa aqui para vocês. A corrente elétrica, ela vai ter que ser medida de alguma forma, certo? Existe um instrumento que mede a quantidade de corrente elétrica que passa, certo? A medição, no caso, por exemplo, de um circuito, ela é dada por um negocinho que a gente chama de perímetro, certo? Tranquilo? Guilherme, tu pode desenhar para mim? Posso? Por exemplo, se aparecer alguma situação assim, por exemplo, o amperímetro, ele é um bicho desse jeito aqui que ele vai medir a quantidade de corrente que passa. O amperímetro, ele é colocado em série, certo? Porque ele vai medir a quantidade de corrente elétrica. Amperímetro, amperímetro. Gente, isso aqui é um instrumento de medida como qualquer outro, certo? Não tem muito segredo, não. Na verdade, não tem nenhum segredo. O amperímetro ele serve exclusivamente para isso. Guilherme, tem alguma outra coisa que tu queira me falar? Tem. Ó, quando não tem um amperímetro, ele vai ter um negocinho chamado de galvanômetro. O galvanômetro, essa coisa tosca que vocês verão, nada mais é do que um medidor de diferença de potencial. Só isso e nada mais. Ok? Tranquilo? Como é que o galvanômetro ele é? Ele é um voltímetro, gente. Galvanômetro e voltímetro é a mesma coisa, tá? Um voltímetro ele vai medir a voltagem, certo, Guilherme? Mas o voltímetro ele é colocado como? O voltímetro ele é colocado em paralelo, tá? É um voltímetro, voltímetro. Ele vai medir a DDP. Mede a DDP, colocado em paralelo, tá? Em paralelo. Tranquilo? Até aqui, de boa? Boa noite. Anote isso aqui, isso aqui são instrumentos de medida, tá? Instrumento de medida cai na UES, viu? Tranquilo? Perguntas? Beleza. Partindo do pressuposto que vocês entenderam isso aqui, a gente vai falar um pouquinho agora das baterias, as famigeradas baterias, ok? Baterias. Uma vez até, estava com o João Pedro e o Rodrigo, são dois alunos meus, e eu estava falando para eles esse método aqui de soma de baterias. Gente, uma bateria, ela pode ser representada, por exemplo, uma bateria pode ser uma bateria de carro, certo? Ela é representada desse jeitinho aqui, ó. Ó, aqui tem um polo positivo, aqui tem um polo negativo, e aqui tem a DDP da bateria. Por exemplo, vou chamar aqui de X volts, ok? Ok? Como é que eu posso representar isso em formato de questões, em circuito? Como é que isso aparece? Gente, aparece desse jeitinho aqui, ó. Certo? Guilherme, e como é que eu sei qual é o negativo e o positivo? O maior é sempre o positivo e o menor é sempre o negativo, ok? E o que que tu pode me falar? Lembra que eu te falei que os elétrons saem do polo de menor potencial para o maior potencial? Menor potencial para o polo de maior potencial? Pois é. O que acontece, gente, é que agora a bateria funciona do mesmo jeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Imagina que eu tenho uma bateria que ela tá desse jeitinho aqui, ó, certo? Imagina que eu tenho aqui uma bateria que tem 8 volts no negativo. A bateria mesmo, ela, vamos dizer que ela tem 10 volts. Então, no positivo, ela vai ter mais volts. Quantos ela vai ter? Basta que eu estou indo no negativo, só que também tem a bateria. E ela está indo para o positivo. O negativo mais o positivo vai ter 8 mais 10, 8 mais 10, 18 volts. Então é a mesma coisa, Guilherme, que tu desenhar essa coisa aqui,
É, jovem, é a mesma coisa. A diferença agora é que é como se eu tivesse com uma setinha aqui em cima, ó, indicando que eu estou aqui, onde eu tenho 8. Só que eu vou pular para onde tem mais volts, porque eu estou indo do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Ah, é mesmo, Guilherme, é? Pois é, Moi. O que acontece, então, é que, por exemplo, quando eu chegar bem aqui, eu vou ter 8 mais 10, que é a mesma coisa que 18 volts. Tranquilo? De boas? Todo mundo pegou a ideia? Como é que resolve e tal? Direitinho? Era o Ítalo, beleza. Laís, Beli, Sara, tá todo mundo de boa acompanhando? É, gente, estudar física 9 horas da noite é complicado. Certo? Boa noite. Beleza. Depois disso, meu povo, a gente já sabe agora como lidar com as baterias, certo? Então, por exemplo, se a gente faz do negativo para o positivo, gente, a gente pode muito bem, por exemplo, fazer do positivo para o negativo, é a mesma coisa, só que como do negativo para o positivo aumenta, do positivo, onde eu tenho mais volts, eu estou indo para o polo onde tem menos volts, por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho 8 volts da bateria. Só que no positivo, eu tenho 58 volts. Então, no negativo, eu tenho menos volts. Esse menos é só tu fazer 58 menos 8, que dá quanto? 50 volts. Isso é a diferença de potencial. Guilherme, como é que eu represento isso na forma de circuito? Você representa desse jeito, ó. É como se tu tivesse no polo positivo e tu quisesse ir para o polo negativo, entendeu? Só que aqui tem a bateria, ó, 8 volts. Gente, é como se eu tivesse aqui, ó, 58, só que eu estou caminhando para o polo de menos volts. Então, como eu estou indo para o polo de menos volts, vai ter 58 menos 8. É que faz a operação reversa. Se para ir soma, para voltar, subtrai. Então, é 50 volts. Tranquilo até aqui? Primeira vez que entende física. É isso, gente. Vocês são capazes. Certo? De boas? Bom, nós. Depois dessa coisa aqui, gente, a gente vai de fato aprender a operar com os circuitos. Só que ainda tem muito mais coisa a se tratar. Por exemplo, quando a gente vai falar agora dos resistores, o negócio começa a engrossar. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação, certo? Imagina que aqui eu tenho um resistor e aqui está passando corrente elétrica. Esse resistor ele vale 5 amperes e a corrente elétrica que passa por aqui é 2 amperes. Vamos dizer que eu estou bem aqui, certo? Eu estou bem aqui. Eu vou chamar isso aqui de 0 volts. E eu quero saber quanto é que eu vou ter aqui. Vou chamar isso aqui de X, certo? Como é que eu faço para descobrir qual é a DDP entre esses pontos? Gente, é muito simples. Pensa comigo. Tu concorda comigo que a corrente elétrica ela é contrária ao sentido dos elétrons? Pensa comigo. Tu concorda que, por exemplo, se a corrente elétrica está indo para o sentido da direita, os elétrons estão se movendo, ó, da direita para a esquerda. Tá vendo? Ó, a corrente elétrica está indo para lá. Lembra que eu falei que quando a corrente está indo para um lado, os elétrons estão indo para o outro? Pois é. Eu quero que você perceba uma coisa. Perceba que os elétrons estão saindo desse pontinho aqui, ó, que é o ponto que eu chamo ele de X, né? E estão indo para o zero. Então, quer dizer que esse pontinho de X aqui, ó, que é essa coisa aqui, ela tem menor potencial que esse zero, ou seja, é um número negativo. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir quanto é que vale o X? Não tem menos volts? Então, vai ser, o X vai ser zero menos. Gente, a DDP é causada pelo produto entre a corrente e a resistência. Quanto é que é a corrente? 2. E a resistência? 5. Vale, Guilherme. Então, 0 menos 10 dá menos 10. Então, nesse ponto X, eu tenho menos 10 volts. É exatamente isso. Você tem menos 10 volts. Porque você está no polo onde tem menos energia, né? Todo mundo de boa? Eu estou te ensinando, gente. Eu estou ensinando você telespectador, olha aí que coisa chique, telespectador, estou te ensinando a encontrar resistência equivalente, estou te ensinando a caminhar pelo circuito sem se preocupar
com o sentido da corrente, de maneira geral, né? Sentido da corrente nem tanto, mas sem usar aquela ruma de fórmula. Tá vendo que a gente só usou um pouco de lógica e usamos também aqui matemática básica, contas de multiplicar, subtrair, dividir, é isso? E somar? Então, gente, não tem segredo, é só isso. Guilherme, e se no caso ele tivesse em outra posição? Esse daqui é a situação 1. Vou botar outra situação. Vou botar aqui, pronto. Imagina, gente, que agora eu tenho essa situação 2 aqui, ó. Imagina que agora é o seguinte, eu tenho um resistor, e ele tá aqui, ó. Eu sei que esse resistor, aqui vai, eu vou usar os mesmos valores. Ele tem 5 ohms de resistência e 2 amperes de corrente. Só que a corrente ainda continua indo para o mesmo sentido. Guilherme, e se eu estou agora nesse ponto aqui? Vamos dizer que equivale zero. Eu quero saber quanto equivale nesse ponto. Gente, eu vou chamar esse ponto aqui de X. Como é que eu vou descobrir essa porcaria? Gente, é bem simples. Pense comigo. Tu concorda comigo que eu estou no ponto onde tem 0 volts? A primeira coisa a se fazer é coloque o sentido dos elétrons, certo? Gente, é só tu pensar, poxa, a corrente está indo para a direita. Então os elétrons estão se movendo contrário ao sentido da corrente. Vale, Guilherme, é mesmo, é? Pois é. Aí aqui, ó, tu não precisa nem ter estresse, cara, porque tu acabou de resolver. Pensa comigo. Os elétrons estão saindo do zero e indo lá para o outro lado. Indica dizer que eles estão saindo do ponto onde tem menos volts para o ponto onde vai ter mais volts. Notou agora que eu falei mais? Então, onde eu estou saindo do menos, que é de zero, eu estou saindo do zero, só que vai ter mais. Aí tu bota o mais. Guilherme, a DDP, ela é causada, resultado do produto da corrente pela resistência. Pois é. Se tu fizer, a resistência vale 5 e a corrente vale 2. 2 vezes 5, 10. Ah, então quer dizer que a DDP aqui, a diferença entre potencial vale 10? É exatamente isso. Porque ela vai ser fruto de menos volt para mais volts. Certo? Tranquilo? Entenderam? Pegaram a ideia? Sacaram? Quer ver como vocês vão saber andar em circuito? Vou mostrar para vocês já já. Bota o ok aí para mim saber se estão acompanhando. Senhor está no céu, João Pedro. Boa noite. Aqui, bora continuar, né? Vou brincar. Gente, agora a gente pode fazer uma questão um pouco mais realística, né? Vou botar aqui os 6 caminhando pelo circuito. Vamos dizer que eu estou aqui, certo? Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui um pontinho. Vou chamar aqui ponto, sei lá, tô criando aqui da minha cabeça, fonte vozes da minha cabeça. Vou colocar aqui 5 ohms, 8 ohms, 10 ohms, 20 ohms. Pronto. Nada a ver, né? O que acontece? Vamos dizer que tem uma corrente elétrica que está passando daqui para cá. A corrente elétrica está indo nesse sentido. Eu vou até colocar ela um pouquinho mais para baixo. A corrente elétrica está indo. Pronto, aqui em cima. A corrente elétrica está indo nesse sentido. Gente, eu estou nesse pontinho aqui do circuito. Vamos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, certo? Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D e aqui é o ponto E. Eu quero saber quanto é que vale a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D, certo? Que é o que a gente chama de UAD, certo? Gente, a diferença de potencial entre os pontos A e B, você pode escrever desse jeito. Poxa, eu tenho o pontinho A e o pontinho D. Gente, melhor, eu vou colocar desse jeito, ó. O pontinho D
subtraído do pontinho A. Estou colocando só em ordem porque o dele está mais à frente, certo? Só para facilitar para vocês. Eu quero que vocês pensem comigo. Poxa, se esse cara aqui for zero, sai o próprio resultado já positivo, porque qualquer coisa menos zero é qualquer coisa. Então, eu posso muito bem dizer que esse pontinho A aqui, ele tem 0 volts? Posso, Guilherme. E como é que eu faço para dizer que esse pontinho A tem 0 volts? Você tá com um negócio que a gente chama de aterramento. É onde você bota esse liguinho, esse negócio aqui, parecendo uma floresta investida, um pinheiro, só que deitado para baixo. E diz que tem 0 volts. Aí aqui tu tem 0. Só que a corrente, vamos dizer que a corrente é de 2 amperes. Pensa comigo, a corrente está indo da esquerda para a direita. Se a corrente está indo no sentido da direita, está indo para a direita, os elétrons estão se movendo contrário a ela. Então os elétrons estão se movendo para lá. Então eu estou provavelmente no ponto de menor potencial indo para o ponto de maior potencial. Ai, é mesmo, né, Guilherme? Só que a corrente é a mesma que passa por todo esse circuito. Então, por exemplo, aqui é 2 amperes. Por exemplo, a corrente que está passando por cada um desses resistores é a mesma. Então, quando eu chego aqui no ponto B, eu já sei uma coisa. Eu estou no ponto onde eu tenho menos e estou indo para o ponto onde eu tenho mais. Então, vai ser 0. É mais ou é menos? É mais, porque eu estou indo do ponto onde tem menos para onde tem mais. Aí vai ser mais o produto da resistência vezes a corrente. Só que 2 vezes 5, que a resistência vale 5 e a corrente vale 2, dá 10. Então, no ponto B, Guilherme, tu tem 10 volts. E faz sentido? Faz, porque eu estou saindo do ponto onde tem 0, caminhando para onde tem mais, onde o potencial é maior, que é no D. E agora, Guilherme, para o C, a mesma coisa. Ó, eu estou saindo ainda do B, que é esse pontinho aqui, que tem 10 volts, para um que está mais positivo do que o 10. Então, vai ser 10 mais 2 vezes 8, que dá quanto? 16, porque é o produto da sua resistência vezes a corrente. Então, eu tenho 26 volts. Eu estou indo do ponto onde eu tenho menos volt para mais volt. Então, está sendo justificado esse aumento. Aí, olha agora, eu quero saber só até o pontinho D. Como é que eu faço, Guilherme, para achar só até o pontinho D? Eu quero que você pense comigo. Poxa, eu estou indo no 26, só que ainda está aumentando. Então, vai ser 26 mais, Guilherme, e agora o que eu faço? Produto da resistência vezes a corrente. 2 vezes 10, 2 a corrente, 10 a resistência. 26 mais 2 vezes 10 é 20. 20 mais 26, 46. Ah, então quer dizer que a DDP entre os pontos A e D é 46? É só tu escrever, ó. A DDP entre os pontos A e D é resultado de o ponto D subtraído do ponto A. Por exemplo, eu escolhi para começar no ponto A e disse que esse aqui valia 0. Aí é 0 menos. Vai ser 46. 46 menos 0, 46 volts. Deu para entender como é que anda no circuito? E a gente vai conseguir desenrolar uma ruma de questão, gente, a partir disso aqui. E aí, todo mundo pegou a ideia? Todo mundo entendeu? Todo mundo sacou? Pronto, gente, por hoje é só. Falei tudo de circuito que você precisa saber para resolver as questões. Você vai aprender. Lembrando que a gente vai ter uma aula só para resolução de questão, tá? Tranquilo? Querem um print desse negócio? Beleza. Todo mundo pegou de boa? Todo mundo entendeu como é que funciona mais ou menos a ideia? Não posso somar do ponto A ao ponto D. Pode, na realidade. O que acontece é que você vai ter até o ponto D, 10, 8, 5 é 13. 13 mais 10, 23. Vezes 2, 46. Pode, Sara, pode sim. Mas digamos que, por exemplo, eu estou interessado a saber apenas a diferença de potencial entre os pontos D e C. Deu para sacar? Aí, para mim não ficar refém de uma fórmula ou de outra, eu posso muito bem fazer esse métodozinho mais prático, tá? Porque acontece, às vezes dá branco e esquece. E a gente não pode se dar o luxo de esquecer. Então, eu já estou ensinando a vocês como fazer usando a matemática, certo? É bem mais simples do que ficar usando aquelas fórmulas, né? Ah, gente, ele está chamando essa coisa todinha aí de bateria, né? Eu quero que você considere como bateria qualquer gerador e receptor. Mais à frente eu vou explicar o porquê, tá bom?
A gente vai ter mais tempo aí para explicar por que a gente vai chamar depois, só depois, gerador e receptor com coisas mais específicas. Tranquilo?